ano, bom dia a todos vocês, né? Ou boa tarde, ou boa noite, né? O tempo que você estiver disponível para a gente poder realizar as nossas atividades semanais. Hoje nós vamos começar a nossa aula de gramática, certo? Vamos dar início à nossa aula de gramática fazendo as nossas correções. Ok? Vamos começar a nossa aula fazendo as nossas correções da página 108, né? Até a página 112. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre os artigos. Foi? Pronto. Sobre os artigos, vimos que os artigos podem ser definidos e indefinidos. Foi isso? Foi. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. E os indefinidos? Uma, uns e umas. Certo? Aqui, ó. Os artigos definidos, que são aqueles que determinam ao certo do que a gente está falando. E os artigos indefinidos, que são aqueles que falam de modo preciso, indeciso de quem a gente está falando, né? Os artigos, eles vêm sempre antecedendo antes dos substantivos, né? A gente viu até os artigos masculinos, né, ó, definidos, né? Ó, o e os, né? Os femininos, a e as. Vimos o singular, o e a, e o plural, os e as, certo? Então a gente viu, eu expliquei também sobre essa questão dos artigos masculinos, femininos, singular e plural, né? Dos artigos definidos e também dos indefinidos, né? Quando a gente vê aqui dos indefinidos, masculino, uns, feminino, uma, umas, singular, uma, e plural, uns, umas. Certo? Pronto, eu fiz a explicação dessa questão dos artigos, que foi o que a gente viu na aula passada, certo? Agora nós vamos fazer a nossa correção. Vamos começando aqui a página 108. Deixa eu só apagar isso daqui, tá certo? É para nós podermos fazermos a correção. Pronto. Diz aqui. Página 108 diz o seguinte, ó. Leia. B. Se você souber usar, sem ela não vai ficar. No futuro próximo, segundo dados oficiais, 1 em cada 5 pessoas não terá acesso à água potável. Você pode mudar isso. Comece fechando bem as torneiras de sua casa. Apenas gotejando. Uma torneira consome 46 litros de água por dia. Certo? Então aqui você ia colocar só as classes gramaticais, né, de acordo com os símbolos. E já está indicando o símbolo aí, né? Então, 2 é a água, né? Abaixo aí da água, né? A seria o quê? 10, né? O número 10, você colocaria lá 10, ó. Após o número 10, você erra isso é o número 5. Souber, vai ficar iterado o número 6. 5, 46, o número 4. Do outro lado, uma e as. 1,
mais, faltava e próximo, 3. Não e bem, 7. É e se, 9. Sem, em, de e por, 8. Certo? Então fica essa sequência aí numérica, porque essa sequência aí são as classes gramaticais que a gente vai começar a estudar, tá bom? O 10, qual é? Interjeição. O 5, pronome. O 6, verbo. O 4, numeral. O 1, artigo. O 3, adjetivo. O 7, advérbio. O 9, conjunção. E o 8, preposição. Essas são algumas classes gramaticais, certo? Que serão vistas no decorrer dos dias, tá bom? A gente já viu o artigo, né? Foi essa outra aí que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, na letra C, escreva os nomes das 10 classes gramaticais em que estão distribuídas as palavras da língua portuguesa. Então, você iria escrever, né? Lá na letra B, na letra C, você vai escrever artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Pronto. Certo? Pronto. Essas classes aí que você escreve na letra C. Segunda questão que é o seguinte. Na parte de trás, pensamentos desencontrados. O endereço de não sei quem. Uma letra de música, um monte de telefones, o jogo da velha, uma ideia meio louca, o título de um livro. A. Copie do poema os substantivos com os adjetivos que os caracterizam, certo? Ou seja, você vai copiar os substantivos e junto com ele você vai copiar as características, né? Que são os adjetivos, qualidades. Então vamos lá. Tem pensamentos o quê? Desencontrados. Então você coloca na letra A. Segunda questão, letra A. Você coloca pensamentos desencontrados. E o outro você coloca ideia meio louca. Ideia meio louca. Certo? Pronto. Ideia meio louca. Isso aí é que você coloca. B. Escreva a palavra do poema que precede cada substantivo acompanhando-o. Certo? Endereço. O que é que vem antes de endereço? O. Letra. Uma. Monte. Um. Jogo. O. Ideia. Uma. E título. O. Você teria que observar aí no texto, certo? Você teria que observar no texto quais são os artigos que estão, certo, acompanhando esses substantivos aí. E colocar o mesmo artigo. Não é qualquer um não, certo? É o que está no texto, tá bom? É o que está no texto. E no texto tem, olha, você coloca o endereço. Uma letra. Um monte. O jogo. Uma ideia. O título. Pronto. Então, esses artigos aqui, ó, é que vem acompanhando esse substantivo.
substantivos. Aí você vai e coloca, certo? Página 110. Na página 110, tem assim: leia e observe as palavras destacadas. Esse é o museu que vamos visitar hoje. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói. À direita do prédio, o prédio de um museu. Um museu? Qual? Aí é onde entra, pessoal, a explicação que eu falei dos artigos definidos e dos artigos indefinidos, né? Os definidos, eles definem ao certo de quem a gente está falando. E o indefinido não, fica de um modo impreciso, indeciso de quem a gente está falando, certo? Complete com a palavra que aparece antes do substantivo no primeiro quadrinho. Então vamos lá. Museu. Você sabe qual é o museu? Então lá na letra A, certo? Aqui, ó. Na letra A você completa o museu. Você sabe qual é o museu? Sim. Qual é o museu? O Museu de Arte Contemporânea. O Museu de Arte Contemporânea. Pronto. Na B, complete com a palavra que aparece antes do substantivo no segundo quadrinho. Um museu. Você sabe qual é esse museu? Não. Se é para colocar, não. Certo? C. Agora escreva a palavra que se refere ao substantivo museu e indica. Museu conhecido, definido, determinado. Qual é a palavra? Qual é? C, né? Letra O. Museu desconhecido, indefinido e determinado. 1. Pronto. Só dessa forma que você coloca, certo? Página 111, diz o seguinte, leia. Passa a borboleta, rainha das flores, rainha entre as flores, e o cágado pensa calado. Que formosura! A borboleta vai e vem, com toda a graça que ela tem. Escreva o artigo que acompanha cada substantivo retirado do texto. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Borboleta, fica como? A borboleta. Cágado, o cágado. Flores, as flores. Graça, a graça. Certo? Então, são esses artigos que podem retirar do texto, acompanhando o substantivo. Bom? Página 112. B. Esses são os artigos aqui. Eles são definidos ou indefinidos? Ó. Definidos. Certo? Artigos definidos. Segunda. Leia os substantivos e escreva os artigos de acordo com o código. Nome de animal, artigo definido. Nome de fruta, artigo indefinido. Certo? Então vamos lá. Tartarugas. As tartarugas. Peras. Umas peras. Leões. Os leões. Maçã. Uma maçã. Abacaxi. Um abacaxi. Tatu, o tatu. Cigarra, a cigarra. Cajus, uns cajus. Terceira, complete o texto com os substantivos abaixo. Então aí abaixo nós temos, né? Computador, dia, geladeira, janelas, luz, porta, televisão, ventiladores. A luz que você apaga, você não paga. Ao sair de um lugar, apague a luz, desligue a televisão e o computador. Ao usar a geladeira, feche logo a porta. Durante o dia, abre as janelas
e deixe a luz do sol entrar. Com o ambiente vazio, desligue os ventiladores. Agora faça o que se pede. Circule os artigos que acompanham os substantivos que você escreveu no exercício anterior. Então aí você vai circular o a, o o, as e o os. Eles estão repetidos aí várias vezes, então você circula todas as vezes que você os encontrar. Todos esses artigos são o quê? Definidos ou indefinidos? Definidos, certo? Todos esses artigos aí que você circulou são definidos, tá bom? E agora a gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, certo? O nosso próximo conteúdo, ele vai falar de substantivo. O que é substantivo? O que é um substantivo? Você ainda lembra o que é o substantivo? É a palavra usada para o quê? Para nomear animais, pessoas, objetos, lugares, certo? E hoje nós vamos ver, ou seja, todos os seres, palavra usada para dar o nome a todos os seres. Hoje nós vamos ver substantivos comuns, substantivos próprios e substantivos coletivos, certo? Os substantivos comuns, pessoal, dão nome a todos os seres da mesma espécie, certo? O comum dá nome a seres da mesma espécie. Por exemplo, pessoa, certo? É um substantivo comum. É um substantivo comum, certo? Pronto. Todas as pessoas são chamadas de pessoas, Todos os seres da mesma espécie, comum. Já os substantivos próprios são aqueles que dão nome a um ser particular, Começa sempre com a letra inicial maiúscula, pode ser o quê? Cidades, países, nome de pessoas, por exemplo, Luciana. Luciana é um substantivo próprio, Luciana é um substantivo próprio, pronto. Mas você pode muito bem dizer assim, mas professora, tem outras Lucianas? Sim, tem outras Lucianas, mas com suas particularidades. Nenhuma delas vai ter a minha mesma altura, nenhuma delas pode até ser que tenha a minha mesma cor, mas em relação a pensamentos, a qualidades, as características, são diferentes. Por isso que é um ser particular, certo? O substantivo comum são aqueles seres que dão nome à mesma espécie. Cadeira, comum, toda cadeira se chama cadeira. Se tiver cadeira de balanço, se tiver cadeira de computador, se tiver cadeira baixa, cadeira alta, mas cadeira se chama cadeira. Pincel, todo pincel se chama pincel, Tem um pincel para lousa, tem um pincel de pintar o rosto, tem um pincel para pintar, com tinta guache, mas é pincel, é substantivo comum, certo? Cascavel, Cascavel é próprio? É próprio. Mas tem a cidade de Cascavel, Paraná, professora, mas as particularidades são diferentes. O que tem na cidade aqui não tem na cidade de Paraná, algumas coisas, É diferente, a cultura é diferente, O modo de viver é diferente, por isso que é um substantivo próprio, certo? E temos o substantivo coletivo, que é o quê? É o substantivo comum, que embora no singular, indica um conjunto de pessoas, de animais, ou plantas, ou coisas, certo? Álbum é um substantivo comum, ele está no singular, mas ele indica o quê? Fotos, várias figurinhas, certo? Alcateia está no singular, mas dá a ideia de ter muitos lobos, tá certo? Aqui na página 116, vocês vão verificar que nós temos aqui o exemplo de substantivos coletivos. Certo? O substantivo coletivo, que ele é um substantivo comum, porque ele está no singular, mas ele indica um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas, um conjunto de animais ou plantas, tá certo? Então, esses foram os 3 tipos de substantivos que nós vimos hoje. Comum, aqui, já coloquei aqui o comum, o próprio e o coletivo. Certo? Quando eu coloco aqui constelação, constelação. Constelação, quando eu falo de constelação, é um conjunto de quê? De estrelas, que é o coletivo, certo? Então, esses 3 tipos de substantivos foi o que a gente viu hoje.
Você vai fazer em casa da página 113 até a página 119, certo? E na próxima semana a gente corrige. Fique com Deus.